Fala pessoas, tudo bem com vocês? Pessoal, ó, vamos dar sequência em resolução de exercício de dinâmica, tá? Deixa eu só explicar para vocês como a gente aprender dinâmica, tá? Pessoal, é o mesmo, é interpretar a questão, esquematizar, fazer desenho. Não se resolve dinâmica sem vetores, não esqueçam disso. Sem vetores não resolve dinâmica, tá? Tire os dados, analise as unidades, represente os vetores, faça um esqueminha, um carrinho, o gurizinho correndo, tá? Isso aí faz diferença para a gente aprender dinâmica, tá? Então só aprende representando, porque quando eu aplico a segunda lei de Newton, força resultante é igual a MA, a força resultante é resultante de vetores. Então eu preciso achar essa resultante. Isso faz a diferença, representar, aprender como é que representa forças, tá? A gente precisa disso, ok? Então vamos lá. Aqui com vocês, eu tenho algumas questões, tá? Sempre no começo da dinâmica eu passo questões extras minhas, passo no quadro. Então aqui eu vou montando com vocês. Então segura a apostila aí, uma ou duas, ou até três aulas a gente só vai resolver aqui, mas está direcionado totalmente ao assunto da apostila, ok? Então vamos lá. Um automóvel de massa 1.200. Então vamos anotar essa massa aqui. Ele tem uma massa, vamos lá, de 1.200 m igual a 1.200 kg. Professor, a massa é em quilo ou grama? Quilograma, sistema internacional. Tem uma velocidade de 72 por hora. Então V é igual a 72 quilômetros por hora. Professor, quilômetros por hora ou metros por segundo? Metros por segundo. Como é que transforma? Divide por 3,6. Agora nós temos 20 o quê? Metros por segundo. Correto. Quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração, o cara está freando, uma aceleração contrária ao movimento do carrinho, constante, fazendo com que o carro pare. Ó, já tem mais uma informação aqui, ó. Velocidade final zero. Ele vai parar. No tempo 10 segundos. Professor, eu fiquei com duas velocidades, só um pouquinho. A que ele vinha é inicial e a final é zero. Certo? Ele quer saber a força aplicada pelos freios. Precisamos saber a força aplicada. Pessoal, que força é essa? Vamos entender? Ó, vamos ver se a gente coloca aqui. Ó, o chão. Tá o chão. Vou desenhar um carrinho aqui, ó. Carrinho em movimento. E aqui é onde ele para, tá? Ó, aqui não tem ventinho. Velocidade final dele aqui é zero. E aqui ele está a 20 metros por segundo. Vou representar o vetor velocidade, que é o movimento dele, tá? Olha lá. Agora eu vou desenhar aqui, entre os dois, uma situação dele no movimento freando, tá? Tem massa, então tem uma força aqui, que a Terra puxa esse carrinho. Força-peso. Está em contato, tem uma outra força aqui, que vem do plano perpendicular à superfície, chamado força normal. E quando o carro está em movimento, que o cara freia, o que vai acontecer? E o motor não vai mais atuar no sentido de jogar ele para frente. O motor, o que vai acontecer? Vai travar a roda do carro e o carro vai frear. Aí vai atuar aqui embaixo, uma força contrária ao movimento do carro, que é dos freios do pneu, ó, que é essa força que a gente está procurando. Que o nome dela é FAT, nós vamos discutir isso agora, tá? É a força que vai fazer o carro parar. É a força contrária ao movimento, ok? Olha lá. E aí, professor, ir para frente, o vetor velocidade. Não, velocidade não é força. Ele só continua o movimento dele para frente por causa da inércia. Primeira lei de Newton. Tá? Aí eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual ao produto da massa do carro vezes a aceleração. Agora, a força resultante. Quem é essa força resultante? Eu tenho que analisar os três vetores. Somar, subtrair, Pitágoras, lei dos cossenos. Mas, como eu não tenho movimento na vertical, é porque a normal tem o mesmo valor da força-peso. E aí essas duas forças se anulam.
Me sobrando como a força resultante, a única força é a força lá embaixo, que é a nossa força F. Então a resultante é a própria força F. A massa do carro eu tenho, que é 1.200, mas eu não tenho aceleração. Lá no texto, onde ele diz aceleração constante, é porque eu posso aplicar movimento retilíneo uniformemente o quê? Variado. Aí eu posso pensar naquelas equações de MRV, tá? Porque essa força é constante, tá? Então vou usar que para calcular a minha aceleração, eu vou usar a variação da velocidade pela variação do tempo. Final é 0, inicial é quanto? 20. E ele levou 10 segundos para parar. Me deu uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Aceleração negativa de 2. A força que atua é de menos 2.400 newton, cara. O professor não tem alternativa com menos. Ele teria que ter falado o módulo, tá, turma? Tá? O menos é por causa do sentido da força. Ela está contrária ao movimento. Ela que provoca a aceleração negativa aqui, ó, tá? Mas o certo era ter pedido em módulo 2.400 newton. Belezinha? Próximo. Um corpo de massa 5 kg. M, vou tirar todos os dados para ele, 5 kg. É lançado sobre um plano liso, sem atrito, com velocidade de 40. Determina o módulo da força, agora não me interessa o sinal mais, que deve ser aplicada contra o sentido do movimento, essa força vai ter que dar negativa, para parar esse carro num tempo de 20 segundos. Ó. Então ele vinha com 40 e para em 20 segundos. Mesma ideia da outra questão, né? As forças que atuam no carrinho, ó, quando ele está freando, vou de novo, hein? O carrinho, ó, está em movimento, freando, então vou por aqui. Aqui é o nosso piso, ele está indo para a direita, representei para a direita, então o meu vetor velocidade é para a direita, não é isso? Ok. Temos as forças atuantes, aqui vem do apoio perpendicular à superfície normal, a gravitacional que vem do centro de massa da Terra é o peso, e tudo vetor, são forças. E a força que vai parar, cara, que ele não está citando por enquanto o nome, que é o nosso atrito, né? Lembra? Aí nós vamos lá, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Lembre-se que isso aqui é força resultante. Normal, equilíbrio peso. Nesse caso, normal, equilíbrio peso. Nem sempre, tá, turma? Nem sempre. Nesse caso, está equilibrando. Aí a minha resultante é a força F. A massa do carro eu tenho. Me falta o A. Eu vou usar agora, ó, V igual a V0 mais AT. Poderia ter usado ali já, tá? Freou, 0. Inicial quanto? 40. Mais o quê? Aceleração que eu não conheço no tempo de 20, né? É isso aqui? Então, menos 20 vezes A igual a 40. Então, a aceleração passa o menos para o outro lado como menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Que a velocidade desse carro diminui de 2 em 2 a cada 1 segundo até zerar a velocidade. Tá? Então, a aceleração nossa é de menos 2, me dando uma força de menos 10 newton, porque ela atua sentido contrário ao movimento. Mas, como a questão pediu em módulo, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Essa é a força que atua, tá? Em módulo. Tranquilinho, gente? Próximo. A ideia é a gente discutir esse tipo de questão, tá? Para a gente amadurecendo força, com as equações, representação de vetores. Essa é a ideia nossa aí, tá? Um corpo de massa 3 kg.
Vamos lá. 3 kg. Vamos anotando aí, pessoal. Inicialmente em repouso. O que quer dizer isso? Inicialmente em repouso, que a velocidade inicial dele é quanto? 0. Numa superfície lisa não tem atrito. Uma força constante, uma força de intensidade constante. Força constante, aceleração constante. Movimento retilíneo uniformemente variado. Essa força que atua é de 4,5 newtons durante 20 segundos. Tá vendo aí? Então ele estava em repouso, você vai aplicar uma força, esse carro vai ganhar velocidade durante 20 segundos, tá? E a mesma força está empurrando esse carrinho, então você vai ter sempre a mesma aceleração, enquanto atuar a força. Qual é a aceleração adquirida pelo carrinho? Então vamos lá. Item A. Pelos dados que eu tenho, já é melhor a gente aplicar a segunda lei de Newton, né? De acordo com os dados que eu tenho, tá? A minha força, vou pôr aqui, ó. A minha força é 4,5. A minha massa é 3 quilos. Então eu vou achar a aceleração do carrinho, né? Aí passa subtraindo, aí nós temos que, ó, que 4,5 por 3, nós temos uma aceleração de quanto? De 4,5, não, 1,5, né? Isso. 1,5 metros por segundo ao quadrado. O item A está respondido, tá? B. Qual é a velocidade quando a força deixar de atuar? Por que ele falou isso aqui? Pessoal, ele vai acelerando, acelerando, acelerando. Deixa eu calcular aqui, peraí. Ó, V, o que nós temos? Nós temos o V0, partiu do repouso? Temos A e temos tempo. Então vamos lá. V igual a V0 mais a T. Então nós temos que V é igual a V0, repouso, mais a aceleração, que é 1,5, num tempo de quanto? 20 segundos. Que me dá uma velocidade de quanto? De 30 metros por segundo. Não é isso aí? Pessoal, peraí. Ele foi acelerando de 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, até chegar à velocidade 30. Quando ele chegou, ele tirou a força. Aí a pergunta é o seguinte, o carro para imediatamente se a superfície é lisa? Não. Se eu tirar a força, ele foi aumentando, 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 quando ele chegar a 30 metros por segundo, essa velocidade se mantém constante, porque não tem atrito. Ele continua o movimento em linha reta com velocidade 30. Por isso que ele perguntou qual é a velocidade quando a força deixar de atuar. É 30. Ele foi 0, aí 1,5, 3, 4,5 e tal, foi aumentando de 1 em 1, chegou a 30, tirou a força, aí essa força se mantém o quê? Constante. Essa força não, essa velocidade, porque não tem mais força. Ok? Movimento por inércia. Movimento retilíneo uniforme. C. Qual é a distância percorrida até que a força deixe de atuar? Vou usar a equação horária. ΔS é igual a V0T mais A sobre 2 T quadrado. Tá? Então vamos lá. Ele quer saber o ΔS. Não temos velocidade inicial, porque partiu do repouso, né? A aceleração quanto é? 1,5 vezes o tempo, que é 20 ao quadrado, dividido por 2, né? Quanto é que dá isso aí, turma? ΔS dá 300, é isso? Dá 400 por 2, 200, isso. Então, o ΔS igual a 300 metros. Tá? Tá vendo aí, ó? Não esquecer cinemática. A gente vai aplicar cinemática o tempo todo, tá? Lembra lá? E vetores, regrinha de vetores. Cinemática e regrinha de vetores. Ok? Próximo. Pessoal, agora eu coloquei aqui as duas finais. É só para a gente aprender a trabalhar as forças, tá? Primeiro aqui, ó.
A figura abaixo, nela temos um bloco de massa 8. Vou tirar. Massa 8 kg, suspenso por uma corda. Determina o valor da tração. Tração é a força que atua no fio. Tá? Se eu representar as forças no bloquinho, tá? Que forças que atuam no bloquinho? Nós temos, a terra está aqui embaixo, ó. Aqui está a terra. A terra atrai o bloquinho com a força peso. Ao mesmo tempo, toda ação tem uma reação. A terra também é atraída com a força peso. Os corpos se atraem. Se eu analisar bloco e terra, par de ação e reação. Mas ao mesmo tempo, quando a terra puxa o bloquinho é puxado para cima, através de um fio. Força que atua no fio é chamado de tração. Então, no bloco só atuam duas forças, tração e peso. Peso, que é a força gravitacional da Terra puxando o bloco, e a tração, que é o bloco, o fio puxando o bloquinho para cima. Mas como está em repouso, está parado, eu aprendi que repouso é uma situação de equilíbrio. E para estar em equilíbrio, a resultante das forças que atuam tem que dar quanto? 0. Então, para um equilíbrio, essas duas forças têm que ter o mesmo valor em módulo. Então, eu posso dizer que a tração tem o mesmo valor da força-peso. Né? Então, tração é igual. Peso, como é que se calcula um peso do corpo? Peso é o produto massa vezes a gravidade. Então, peso é igual a massa, que é 8, vezes a gravidade, que é 10. Então, você tem uma força gravitacional, que é chamada peso de 80 newtons. Então, tração é igual a peso, então a tração vale 80 newtons. Ok? Turma, peso, então o que quer dizer 80 newtons? A Terra puxa o bloquinho com 80 newtons. Ó. Vou pôr aqui, ó. O módulo dessa força é 80 newtons. A Terra puxa, ó, o bloco com uma força de 80 newtons. Ao mesmo tempo, a Terra puxa o bloquinho também, o bloquinho puxa a Terra também com 80 newtons. Ação e reação. Duas forças atuando em corpos diferentes de mesmo valor. E não se anulam porque atuam em corpos diferentes. Tá? Então nós temos lá que uma força de 80 newtons. Beleza? Próximo. Pessoal, aqui eu coloquei um sistema, o cara empurrando uma mesa, né? Os dois carinha, um puxando um cabo de força, né? Estão puxando um fiozinho, tá? Então é o seguinte, ó. Se eu pedir para vocês, represente as forças no sistema. Primeiro, o cara empurrando a caixinha, tá? Primeiro, isso aí, o cara empurra a caixinha. Cara, eu preciso identificar quais são as forças que atuam nele. Uma maneira melhor de analisar um sistema é analisar por partes. Então, o que eu fiz? Eu representei só o carinha e não empurrando a mesa, só a caixinha. O cara empurrando a caixa. E agora o que eu quero? Eu quero que a gente represente essas forças, tá? Ó, o cara empurra a caixa e a caixa empurra o cara. Ação e reação. Não é isso? Tá? Então, quando você estiver assistindo, pausa o vídeo e tenta representar vocês. Tá? Aí depois vocês continuam o vídeo e vê se vocês representaram certo. Eu faria isso em sala. Eu pediria para vocês representar, para depois eu representar. Tá? Então, pausa o vídeo aí nessa tela, desenha os carinhas e represente as forças. Tá? Isso aí é fundamental para a gente agora aprender as leis de Newton, hein, cara? Tá? Então vamos lá. No carinha, quais são as forças? Primeiro, a Terra está puxando ele. Força-peso.
tá? Tá aqui. Força, peso. Então, terra puxa o carinha. O carinha puxa a terra. Mas eu não quero a força que atua na terra. É no carinha. Então, vamos representar só no carinha. Aí, o que acontece? A terra, o plano, o carinha, a terra puxa. A tendência do cara é entrar na terra, mas ter um contato. Aí aparece a força normal, empurrando o carinha para cima. Ó, força normal. Tá? Lembra que a força normal é uma força que é perpendicular à superfície e que não deixa que um corpo entre no outro. Então a tendência do cara não é entrar na terra, então ela empurra. Tá? Só que olha só o que vai acontecer. Quando ele empurra a caixa, você não vai chegar aqui e representar assim. Ó. Aqui, ó. Você não vai representar assim. Tá? Lembra o seguinte, um corpo não faz força nele mesmo. A força que ele faz, você tem que representar no outro. Então eu não posso representar nele a força que ele faz, cara. Que um corpo não faz força nele mesmo. Então você tem que ir lá na caixa, ó. Representa na caixa a força que o carinha faz na caixa. Ó, importantíssimo isso. Mas, de acordo com a terceira lei de Newton, toda ação tem o quê? Uma reação. Se o carinha empurra a caixa, ó, empurra esse carinha também, cara. Ó, a caixa também empurra o carinha. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó que legal. E lembra que ali, ó, é um par de ação-reação. Depois eu vou comentar sobre isso. Aí são forças internas, tá? Ao meu sistema. Então, quer dizer, o meu sistema ali é o carinha e a caixa. São forças trocadas entre os dois, que está dentro do meu sistema. Isso é chamado de força interna. Discuto mais para frente isso aí, tá? E toda vez que tiver força interna, eu represento o par de ação e reação, tá? Guarda aí uma coisa, ó. Forças internas não aceleram o sistema. Só acelera um sistema forças externas, forças que vêm de fora do sistema, que eu vou discutir já aqui, tá? Olha só. E aí? Aí nós temos a caixa. Tem mais algum? Ah, professor, tem atrito no carinho. Não esquece o atrito. Não quero saber de atrito agora. Porque a tendência do pé dele é escorregar para trás, vai ter um atrito para frente. Não quero ser por enquanto não, tá? Esquece atrito. Professor, mas ele vai escorregar. Já deixa escorregar, não tem problema não. Aí temos a normal da caixa, que é diferente da normal do carinha, porque a normal é igual ao peso do carinha e a normal da caixa é igual ao peso da caixa. São normais diferentes. Peso da caixa. Sem atrito. Pronto, representamos. Não tem atrito. Presta atenção aí um pouquinho. As forças que atuam no carinha, normal peso e a força que a caixa faz sobre o carinha. Repare que não tem forças que ele faz nele mesmo. Vamos dar uma olhada. A normal veio da onde? O professor veio do chão. A força gravitacional vem do centro da Terra. E aquela força F que a gente representou no carinha vem da caixa. Não é dele, cara. Veio da caixa. Vamos para a caixa? Professor, aquela força F veio do carinha. E aquela força normal na caixa veio do chão. E o peso na caixa veio da Terra. Então, quer dizer, está vendo? A força que cada um faz está no outro corpo. Cadê a força que o cara fez? Está na caixa. Cadê a força que a caixa fez? Está no carinha. Tá vendo? Só um exemplo para vocês aqui. Normal é força que vem de fora do sistema. Meu sistema é o carinha e a caixa. Peso é a força que vem de fora. E a força F é a força trocada entre eles. Tá? Entre eles. Tá? Então não tem força ali, ó. Tá vendo? Externas e internas. As internas não aceleram um sistema, elas aceleram uma parte do sistema, mas não o sistema. Tá? Quem acelera um sistema inteiro são as forças externas. Vamos discutir mais isso, hein? Tá? Ok? E agora? Dois carinhas, fio, pausa aí o vídeo, representa as forças nesse carinha para mim, por favor.
Vamos lá, coloca essas forças aí, tá? Pausa, vamos lá? E aí, pausaram, agora vamos continuar. Vem da Terra uma normal, não é do cara, é do chão. Vem do centro de massa da Terra, para ser mais específico, a força gravitacional. Professor, no outro tem a força normal, que vem do chão. A força gravitacional, que é o peso, que vem do centro da Terra. Tudo é vetor. Professor, agora tem um fio aqui, cara. Força no fio é chamado tração, cara. Vou chamar esse de 1 e vou chamar esse de 2, tá? Vamos lá? O que o 2 faz em 1? Puxa o 1 para a direita. E o que o 1 faz com 2? Puxa para a esquerda. Concorda comigo? Um puxa o outro. Então essa força, essa aqui, ó, é chamada uma força que o 2 faz em 1. Lembra que isso aqui é a atração. E essa força aqui é a força que o 1 faz em 2. Isso foi tudo vetor, né? Tudo é força, né? Que é também chamado de tração. Tá vendo? Então, ó, olha o cara 1, normal, veio do chão. F21 veio do 2 e o peso veio da Terra, do centro da Terra. Olha o 2, F12 veio do 1, a normal veio do chão e o peso veio da Terra, tá? Então é importante, pessoal, que a gente aprenda a representar isso aí, porque depois eu vou analisar até atrito ali, mas eu não quero discutir isso aqui agora, tá? Então, sempre que você for representar as forças no sistema, desenha separadinho. Tá? Professor, mas ali não tem atração também? Tem, cara. Aqui tem um fio, cara. Eu poderia desenhar um fio aqui, ó. Vou desenhar um fio. Ó. O fio, que é o meu fio. Tá? Então, aqui tem uma força aqui, ó. Desse cara puxando. E aqui tem uma força aqui, ó. Desse puxando. Tá? Então, o fio também está sendo puxado. Tá? Entenderam? Então, é importante para a gente bastante representar essas forças. Vocês vão ver que a próxima aula eu vou fazer aquelas questões de bloco. Um bloco, dois blocos, um bloco pendurado, um fio puxando, tá? Então a gente precisa disso aí agora. Belezinha, turminha? Turma, então, terminando a aula de hoje, uma vez semana que vem eu faço uma aula ao vivo da escola para vocês, tá? Mas eu acho que tá legal, cara. Estou conseguindo trabalhar direito com vocês daqui, tá? Força, foco e fé, tá? Isso é o que a gente tem que ter, ainda mais nesse momento. Tá joia? Turminha, aquele abraço, tá? E valeu. E vamos lá, arrebentar, hein? Até mais.